Então vamos lá, sétimo ano? Pega o livro de vocês de ciências do primeiro bimestre para a gente poder estar fazendo essa pequena revisão, essa breve revisão dos conteúdos que vocês já estudaram, tá certo? Bom, aí no primeiro capítulo aqui, ó, vocês estudaram sobre a Terra e os seres vivos. A gente viu que o planeta Terra é rico, tem uma grande biodiversidade. O que é a biodiversidade? A biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos que existem no nosso planeta Terra, todos os seres vivos, né? E a gente viu aí que esses seres vivos, eles são distribuídos nos ecossistemas, não é mesmo? Até o nosso livro aí tá dando um exemplo aí de o fundo do mar. O fundo do mar é um ecossistema. Mas como que são formados os ecossistemas? Bom, os ecossistemas são formados com um esquema que vocês aprenderam. Ó, o esquema. Indivíduo forma população, população forma comunidade, comunidade forma ecossistema. Aí você fala, tia, mas eu não compreendi assim, ó, visualmente o que seria isso. Então eu vou explicar para você compreender melhor. Bom, indivíduo, vou pegar o exemplo do leão. Vou te mostrar o leão então é o indivíduo, certo? Aí eu te mostro também uma imagem de um ecossistema só com leões. Então eu estou te mostrando uma população de leões, certo? Então ali é um ecossistema formado de uma população. Tá bom? Ah, mas aí eu pego e te mostro agora uma imagem de um ecossistema, uma imagem de uma paisagem que tenha um pouco de leões, lá ao fundo tem um pouquinho de zebra e lá mais no fundo tem um pouquinho de búfalos. Exemplo. Ah, então eu estou mostrando para você uma comunidade. Certo? Por quê? Porque num ecossistema podem sobreviver várias espécies de animais. Exemplo disso aí é o que deu sobre o mar. Quantas espécies de peixes, né, que tem no fundo do mar? Muitas, não é mesmo? Mas para ocorrer esse desenvolvimento das espécies, né, esse desenvolvimento da biodiversidade, os seres vivos desenvolveram relações. Né? Essas relações, vocês vão ver aí na página 15, né? Na página 15 e nas demais para frente, que os indivíduos desenvolvem relações harmônicas e relações desarmônicas. O que seria a relação harmônica? Quando nenhum dos indivíduos sai prejudicado. Exemplo, tem lá um bichinho, né? Um molusco ou um tipo de bichinho do fundo do mar ou qualquer outro, né? Que encontrou a carapaça lá de um bichinho que morreu. Mas ele tá precisando daquela carapaça para proteger o seu corpinho. Então ele entra lá dentro da carapaça e começa a utilizar aquela carapaça como se fosse a casinha dele para proteger. Então isso teve uma relação, não teve? Não teve uma relação do bichinho que tá vivo, que ele utilizou algo de outro bichinho que morreu. Essa relação é uma relação harmônica. Houve algum ponto negativo aí para algum deles? Não. Certo? Agora na relação desarmônica. Na relação desarmônica, vou dar um exemplo. Um jacaré veio e comeu um peixe. Bom, o jacaré foi o beneficiado e o peixe foi o quê? Prejudicado, porque ele morreu, não é mesmo? Ah, tia, mas isso é normal? É, porque no nosso ecossistema e no desenvolvimento do nosso planeta existem, né, as teias alimentares, as cadeias alimentares. Um ser vivo precisa do outro para sobreviver ou às vezes de outros meios para sobreviver, né? Isso se chama aí a cadeia alimentar. Mas vocês também estudaram, né, que os seres vivos precisam de energia. Bom, aqui ó, no capítulo 2, vocês estudaram aí, né, com o tema matéria e energia nos ecossistemas. O que é isso? Né, mostra que os seres vivos, eles precisam de energia para sobreviver. Da onde que os seres vivos retiram essa energia? Eles retiram principalmente da alimentação. Ou seja, então agora é onde que se destaca mais aí a cadeia alimentar. A teia alimentar, né? Onde um precisa de alimentar o outro, um precisa do outro para se alimentar, para sobreviver. Mas não é só dos alimentos que a gente retira energia, né? O sol também nos fornece energia. Exemplo das plantas. As plantas, elas precisam da luz solar para elas produzirem o seu próprio alimento através da fotossíntese, não é mesmo? Nós também precisamos da luz solar, porque a luz solar nos fornece vitaminas, não é mesmo? E toda essa cadeia alimentar, ela pode ser classificada em produtores, consumidores e decompositores. Produtores são aí os vegetais, as plantas, as flores,
que são os produtores? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Produtores produzem. Viu que tem uma relação? Consumidores. Os consumidores são aqueles que precisam consumir outro ser vivo para poder sobreviver. Pode existir numa cadeia alimentar consumidores primários, consumidores secundários, terciários e aí vai. Tia, e os decompositores? Os decompositores são aqueles que depois de tudo que morre, né, e eles ajudam na decomposição de tudo, ele alimenta dos seres todos que morreram, né, que são o caso aí dos fungos, das bactérias, né, que eles ajudam na decomposição dos seres mortos e eles se alimentam disso, certinho? A gente viu também, a gente estudou também sobre os gases, sobre a composição da atmosfera, não é mesmo? A atmosfera, como os alimentos, ela também é muito importante, porque através dela, né, a gente tem aí o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, não é mesmo? Mas é só o gás oxigênio que é importante? Não, todos os gases são importantes. A atmosfera tem diversos gases, não é mesmo? Exemplo, as plantas elas precisam do gás carbônico para produzir o seu alimento. Então, todos os gases são importantes. Mas os gases ali, né, eles passam por um ciclo, né? A atmosfera é um ciclo de gases. E o que pode contribuir para esse ciclo de gases? Todos os seres vivos. Vou dar um exemplo. Nós seres humanos, nós respiramos o gás oxigênio e no processo de transformação dentro do nosso pulmão, nós soltamos o gás carbônico, ou seja, então a gente transforma o gás oxigênio em gás carbônico. Então, todos os seres vivos fazem esse processo de transformação, fazendo assim, contribuindo assim para o ciclo dos gases. E tem outras, né, possibilidades de outros seres vivos que fazem também essa transformação, ou seja, as plantas elas respiram o gás carbônico e elas soltam o que? O gás oxigênio. E tem outras também, vocês vão ver aí na página à frente. No ar também, a gente tem os pontos negativos, infelizmente, né? Que é a questão da poluição, a questão das doenças, né? Que são causadas aí por causa da poluição e as doenças aí que são causadas por causa dos vírus e bactérias que ficam aí, né? Soltas no ar. Que é o caso agora desse momento muito ruim que estamos passando com o coronavírus, né? Por isso mesmo que a gente tem que ficar aí com esse processo de isolamento, né? Ficando em casa. Por quê? Porque o vírus, né? Pode ficar aí solto no ar e a gente pode vir a pegar essa doença muito ruim. Mas na página 39, vocês também estudaram sobre outras doenças que podem ser transmitidas aí pelo ar, aqui, ó. Tá vendo? Ó, doenças relacionadas ao ar, tá bom? Então agora, meninos, a gente fez aí nossa revisão. Outra coisa, vocês também falaram sobre a água, né? Sobre a importância da hidrosfera, ou seja, a parte líquida do nosso planeta Terra. A gente falou aí sobre a importância da água. A gente viu aí que o nosso planeta Terra, 70% do nosso planeta Terra é formado por água, mas infelizmente a maioria dessa água não é doce, é salgada. Não é mesmo? Então agora vamos aí para a leitura do nosso trabalho avaliativo. Eu tenho certeza que vocês vão tirar, ó, uma excelente nota, tá bom? Vamos lá!